Boa tarde. No nosso vídeo de hoje falaremos sobre tempos violentos virão, dando continuidade à série Enfrentando o Futuro Sem Medo. Bom, vamos falar de tempos difíceis, que na verdade nós já temos vivido, mas que à medida em que o tempo vai passando, eles se tornarão cada vez mais difíceis. E precisamos entender que nós não temos que ter medo desses dias difíceis. A Bíblia já fala sobre eles, já nos prepara para que nós estejamos entendendo, compreendendo, observando e estejamos atentos a esses dias que cada vez mais ficarão mais violentos. Uma das profecias de Paulo, em 2 Timóteo 3,1, Paulo fala assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Paulo, quando fala isso, ele diz que dias muito difíceis, dias mais do que difíceis, dias terríveis virão, né? A palavra terríveis, ela está em outro texto, que é em Mateus 8:28. Lá estão descritos os homens endemoniados na região chamada de Gadara. E eles confrontam Jesus depois que Jesus atravessa o mar da Galileia, né? E esses homens são descritos como ferozes. A passagem de 2 Timóteo, ferozes cabe muito bem. Diz: nos últimos dias virão tempos ferozes. Estamos vivendo tempos ferozes. Ou seja, esses tempos ferozes, esses tempos difíceis, estão se intensificando à medida em que o tempo passa. E à medida que o tempo passa, as coisas vão piorar, vão ficar pior. Carla, você está sendo muito pessimista, você está falando coisas assim muito pesadas, muito fortes. Não, queridos. Temos que estar preparado, porque a Bíblia, ela não mente. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Tudo que está na Bíblia se cumprirá. Tudo que está na Bíblia foi dito por Deus, o Todo-Poderoso, o único que existe, o Criador de todas as coisas. Então, na verdade, não serão as coisas que vão piorar. As pessoas é que vão piorar. Isso vai acontecer à medida em que as pessoas se afastarem de Deus. À medida em que o ser humano ele se afasta de Deus, tempos terríveis nós teremos. Porque nós vamos ver aqui, haverá uma degradação do caráter do ser humano, uma degeneração do caráter. O homem, por si só, ele não é bom. Não temos nada de bom em nós mesmos. Se há alguma coisa de bom em nós, isso está na vida de Cristo. A Bíblia fala: Cristo em vós é a esperança da glória. Sem a vida de Cristo não há esperança para nós. Não temos nada de bom em nós mesmos. Bom somente o nosso Deus. Então, à medida que as pessoas vão se degradando, o seu caráter, degenerando, né? Então, as coisas vão piorar. Isso vai acontecer à medida que elas vão cedendo às pressões para se afastarem de Deus. E, consequentemente, haverá uma degeneração progressiva do caráter humano. Ou seja, uma pressão espiritual satânica, cada vez mais afastando o homem de Deus, cada vez mais afastando o homem de ter um caráter semelhante a Deus. Então, a degeneração do caráter está em 2 Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Isso é importante, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
destes afasta-te. Paulo falando em 2 Timóteo. Quando Paulo fala sobre tempos trabalhosos, ele começa abordando a sua causa. Porque haverá homens que serão, né? Homens que serão. A corrupção moral e ética produzida na humanidade pelo pecado é que gerará esses dias trabalhosos, esses dias violentos, esses terríveis dias futuros. A aparência dessas condições do caráter se tornará cada vez mais óbvia e mais patente à medida em que se aproxima o encerramento deste tempo, o tempo em que estamos vivendo. A Bíblia usa a expressão sem afeto natural, em 2 Timóteo 2:3. Isso quer dizer que até o amor normal, aquele que consideramos natural e pelo qual nós esperamos, tem se dissipado em muitos casos. O amor de uma mãe pelo seu bebê, dos pais pelos seus filhos, o amor entre irmãos e irmãs. Não precisamos olhar longe, né? Nas nossas cidades, do nosso país, vemos cada vez mais pais que matam seus próprios filhos, filhos que matam seus próprios pais, irmãos se odiando cada dia mais, ou seja, a degradação do caráter vai levar a dias terríveis, dias violentos. A causa básica é o egoísmo, é uma expressão da autorrealização. Vamos observar a lista e ver que começa com aquilo que as pessoas gostam, ou seja, o amor pelo eu, pelo dinheiro, pelos prazeres. Esses três amores estão relacionados, ou seja, estão interrelacionados. Por que as pessoas amam o dinheiro? Porque amam o prazer. O dinheiro pode comprar o prazer, pelo menos por um tempo, mas não compra paz nem alegria. O amor ao dinheiro também é a expressão do orgulho. As riquezas podem encorajar-nos a sermos arrogantes, a exibirmos nossas posses e agirmos como se fossem melhores do que aqueles que têm menos. Nos faz sermos orgulhosos. E esses amores estão enraizados no amor pelo eu. Essa é a base que está destruindo a nossa sociedade hoje. O que você ama determina o que você será. Se você ama o dinheiro mais do que qualquer coisa, você será uma pessoa avarenta, egoísta, orgulhosa. O amor pelo eu pode ser expresso desta seguinte maneira. Se você não gosta, o amor pelo eu pode ser expresso da seguinte maneira. Se você não gosta da minha maneira de viver, seguirei meu caminho, e você pode seguir o seu. Essa atitude domina o pensamento de muita gente hoje. Já destruiu vários relacionamentos e incontáveis casamentos. E quando um casamento se desfaz, uma família se rompe. A família que é a base, né, da nossa sociedade. A geração que negligencia seus filhos está criando uma própria fonte de julgamento. Jovens que não tiveram pais, não foram amados nem disciplinados, crescerão para assolar a nossa sociedade com violência e ódio. A causa maior é o amor pelo eu. Todos os outros problemas derivam dele. Quantos jovens nós conhecemos que, infelizmente, os pais, porque trabalhavam muito, ou porque eram ricos e trabalhavam muito porque queriam mesmo, ou porque eram pobres e precisavam muito trabalhar para sustentar os seus filhos, e negligenciaram os seus filhos, abandonaram os seus filhos, achavam que estar presente uma vez por semana, no sábado e no domingo, era suficiente. Nós somos os responsáveis pela criação dos nossos filhos. Somos nós que temos que educá-los, que ensiná-los. E amar é tempo de qualidade. Amar não é só dar presente. Amar não é só passear. Amar é tempo de qualidade. Aparência de piedade. O apóstolo Paulo faz uma afirmação surpreendente sobre as pessoas que exibem os seus pecados perversos e grosseiros. Ele diz que elas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia. Alguém que pode se associar a uma igreja, fazer oração, assinar o formulário e permanecer exatamente a mesma pessoa. Se não encontrar a Jesus como Senhor e Salvador, não ocorrerá uma mudança na sua vida. Então, essas pessoas que têm aparência de piedade, elas são chamadas
religiosas. Elas parecem boas pessoas, às vezes têm até cargo, às vezes são até pastores. Muitos são até pastores ou pastoras. Mas elas, no fundo, elas não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque não há mudança na sua vida. Elas apenas vivem de fachada, de casca. Têm apenas uma casca. Pessoas que vestem uma capa, uma casca, uma fantasia de um personagem, mas no fundo, elas nunca foram mudadas pelo poder do Espírito Santo. Excluídos do reino. Quero incluir aqui 3 passagens das cartas diferentes de Paulo que falam sobre isso. A primeira começa com as palavras: não sabeis? Acho que Paulo diz: não sabeis? A maioria dos cristãos hoje não sabe. Quando ele diz: não quero que ignoreis, muitos cristãos hoje são ignorantes. Observe o que Paulo usa essa frase em todas as 3 cartas. Não hão de herdar o reino de Deus. Uma coisa é você nascer de novo e entrar no reino de Deus, mas outra coisa bastante diferente é herdá-lo. Muitos daqueles que entram no reino nunca o herdarão, porque estão levando a vida descrita por Paulo aqui em 1 Coríntios. Essa é a primeira passagem. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Essas pessoas listadas pelo apóstolo Paulo podem nascer de novo ao reino de Deus, mas no final não o herdarão. Serão excluídas, ao menos que se arrependam, pois sem arrependimento Deus não as admitirá. O Senhor não abre exceções para aqueles que rejeitam voluntariamente seus mandamentos. Paulo declara que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. A segunda passagem, Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na terceira passagem, Paulo diz novamente que as pessoas listadas não herdarão o reino de Deus. Efésios 5, 3, 9. Ora, a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é o idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 3 a 5. Nessas 3 vezes na Escritura, o apóstolo Paulo afirma que tal pessoa não herdará o reino de Deus. Ele diz aos Gálatas: eu vos declaro, como já vos disse. Eu creio, irmãos, que seja a hora de declarar novamente isso para as pessoas. Os padrões de hoje estão mudando, mas os de Deus não mudam. Eles continuam o mesmo, porque Deus não muda. Trocar um rótulo não transforma o ato. Surto de ocultismo. Juntamente com a degeneração humana para o pecado, outra causa importante dos tempos se tornarem mais violentos é a operação do poder oculto. É exatamente onde nos encontramos hoje. Não é difícil ver que os poderes do ocultismo têm aumentado. O seu uso é agressivo, é ativo, no nível quase impensável há 20 anos. Isso trata-se de um cumprimento da profecia. Cristãos são capturados pela pressão sobrenatural satânica. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, cristãos
serão capturados pela pressão sobrenatural satânica. Infelizmente, mas é a Bíblia que diz. 1 Timóteo 4:1. O ato de abandonar a fé está ligado aos cristãos. Sob pressão satânica intensa, alguns serão enganados por demônios e deixarão de crer no Senhor Jesus. Queridos, não podemos nos desviar do nosso alvo. Tempos violentos virão, porque o caráter das pessoas cada vez mais irão se degenerar, irão se destruir, irão se afastar do caráter de Cristo. Nós não podemos errar. Nos últimos dias, a batalha para nós se parecerá com isso. Não será pura e simplesmente uma questão de teologia, de doutrina, mas de ter o poder de Deus. E isso já foi dito há 2000 anos. A mudança, a predição não mudou. Precisamos entender que nós temos que estar entendendo aquilo que a palavra de Deus diz e crer que é tudo que foi lido, tudo que foi predito se cumprirá. Paulo diz: mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13. Em grego, as palavras para maus enganadores também têm o sentido de encantadores ou chorões, pessoas que enfeitiçam pelo encantamento e pelo choro. Assim temos visto o progresso, ou melhor, o retrocesso da corrupção. Aqueles capturados pelo diabo irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ninguém é mais bem-sucedido em enganar do que aquele que o faz a si mesmo. A forma de aliança de Deus, né? É inegável que nós cristãos temos a obrigação de agir contra a corrupção da natureza humana, que se iniciou através de quem? Do pecado, pelo pecado, né? Mas nós também devemos crer na palavra profética revelada por Deus. O Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor, ele tem uma aliança com o ser humano. E essa aliança, ela se cumpre através de Jesus Cristo, quando ele veio para nos justificar, para nos limpar, nos perdoar e nos reconciliar com o Senhor. E o Senhor há de cumprir a aliança de libertar e salvar aqueles que são dele. Creio que o Senhor Todo-Poderoso permitirá que a iniquidade humana atinja sua expressão plena, porque isso está na palavra de Deus. Se ainda estivermos vivos, veremos o mal inato sendo manifestado cada vez mais com horror imaginável. Mas o Senhor deixará que os homens e mulheres que afirmam serem capazes de escolher os seus próprios líderes façam as suas escolhas. E ele já tem feito. A Bíblia revela que no final um político se levantará com o poder, com a pretensão de ter soluções, o anticristo. Mas sua resposta será pior que todos os problemas que já aconteceram. Esse anticristo, ele será um tirano. Ele será um tipo de governo um governo de tirania, em que é dirigido por um único homem, um único indivíduo maligno. Mas somos membros de uma igreja, pertencemos a uma assembleia que é encabeçada por um único homem, Jesus Cristo, o justo. Para essas trevas que virão, né? Cada dia mais crescente, só há uma solução, só há uma libertação. E essa solução e essa libertação vem através de Cristo, de Jesus Cristo. E nós cremos que somos um povo, o povo escolhido por Ele. Sabemos então que a corrupção ela é progressiva e irreversível. Sabemos também que a tentativa de redimir a sociedade é impossível. As pessoas estão condenadas à derrota. Mas e o povo de Deus? Qual é o plano de Deus para o seu povo? O Senhor não remendará o homem velho.
O Senhor não usará o homem velho, ele vai produzir uma nova criação. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Não podemos estar em Cristo e permanecer sendo guiados pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios pensamentos, pelo aquilo que desejamos, pelas nossas próprias concupiscências. Porque a operação que o Senhor faz em nós é algo totalmente novo. E só o Deus eterno pode realizar isso dentro de nós. Só através do Espírito Santo. O homem pode até reformar, o homem pode até melhorar, mas somente o Todo-Poderoso pode criar. Só Ele pode fazer isto em nós. Deus tem os seus escolhidos e eles o veem em todos os lugares. Ao menos que todos os escolhidos tenham sido alcançados, não podemos descansar. Este é o remédio do Senhor. Uma nova criação que produzirá um povo que possa compartilhar o trono com Jesus. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes e reinaremos com Ele, com Jesus Cristo. Lembre-se, essa é a nossa soberana vocação. Deus colocará em nós tudo o que for necessário nesses últimos dias. Dias violentos, dias de sofrimento, de pressões ou opressões, para nos tornar aptos a governarmos com o nosso Rei. O Pai tem uma solução, e a solução é a vinda de Jesus. Não tema os dias que virão. Aprenda a lidar com o futuro sem medo. Saiba que os tempos difíceis virão, porque os homens se tornarão homens maus. Mas o Senhor continuará produzindo no seu povo o caráter de Cristo e estará nos preparando para a sua vinda. O Senhor está separando para si um povo cada vez mais semelhante a Jesus, um povo cada vez mais vivo e com a vida de Cristo nele, um povo que cada vez mais exala o bom perfume de Cristo. Que nós sejamos assim, e que não tenhamos medo do futuro, mas que possamos estar enfrentando sem medo, conhecendo a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Boa noite. Tenham uma excelente noite.